A Crônica de Nestor, a narrativa dos anos passados. Uma narrativa dos anos passados, de um monge do monastério das cavernas de Feodosi, de onde veio a terra russa, e quem começou a reinar primeiro nela, e de onde a terra russa veio a ser. Comecemos, pois, esta narrativa. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé dividiram a terra, Sem, Cão e Jafé. E coube o Oriente a Sem, a Pérsia, a Báctria e até a Índia em comprimento, e na largura até Rinocorura, em suma, do Oriente até o Sul, e a Síria e a Média e o rio Eufrates e a Babilônia, Corduna, a Assíria, a Mesopotâmia, a Arábia Antiga, Elimais, a Índia, a Arábia Poderosa, a Celecíria, Comágina e toda a Fenícia. A Cão coube a parte meridional, o Egito, a Etiópia, que confina com a Índia, e a outra Etiópia, na qual nasce o Rio Vermelho da Etiópia, que corre para o Oriente, a Tebaida, a Líbia, que se estende até Cirene, a Marmárica, Sirte, a outra Líbia, a Numídia, a Massíria, a Mauritânia, que fica de frente para Cádiz. Das que estão no Oriente teve a Cilícia, a Panfilha, a Pisídia, a Mísia, a Licaônia, a Frígia, a Cabália, a Lícia, a Cária, a Lídia, a outra Mísia, a Troade, a Eólida, a Bitínia, a Frígia Antiga, e teve também as ilhas, a Sardenha, Creta, Chipre e o rio Geom, conhecido como Nilo. A Jafé coube a parte do norte e do ocidente, a Média, a Albânia, a Armênia Menor e Magna, a Capadócia, a Pafagônia, a Galácia, a Cólquida, o Bósforo, a Meótida, Dervis, a Sarmátia, os Táuricos, a Sítia, a Trácia, a Macedônia, a Dalmácia, a Molócia, a Tessália, a Lócrida, Pelene, que também se chama Peloponeso, a Arcádia, o Épiro, a Ilíria, os eslavos, o Liquinites, a Adriácia, o mar Adriático. Teve também as ilhas, a Britânia, a Sicília, a Eubéia, Rhodes, Quios, Lesbos, Citera, Zaquintos, Cefalônia, Ítaca, Córcira e uma parte de todo o país, a chamada Jônia, e o rio Tigre, que flui entre a Média e a Babilônia, até o mar Pôntico, na direção dos países setentrionais, o Danúbio, o Denestre, os montes caucasianos, ou seja, ugrianos, e de lá até o Denepre, e outros rios, o Desna, o Pripyat, o Divina, o Volkhov, o Volga, que corre para o Oriente, para a parte de Sem. Na parte de Jafé habitam os russos, os chudes e todos os povos gentios, os Mérios, os Muromas, os Vesses, os Mórdvas, os Tixudes de Zavolote, os Permes, os Pecheras, os Iames, os Ugras, os Lítivas, os Imegolas, os Corces, os Letigolas, os Libes, os Léquios, pois, e os Prussianos e os Tchudes habitam próximo ao mar Variag. Ao longo desse mar habitam os Variags, dali para o Oriente até os limites de Sem. Ao longo desse mesmo mar, habitam em direção ao ocidente, até as terras dos Anglos e dos Valáquios. Da geração de Jafé, pois, são também os Variags, os suecos, os normandos, os godos, os russos, os anglos, os galicianos, os valáquios, os romanos, os alemães, os corliazes, os vênetos, os francos e outros. Habitam do ocidente até o sul, e coabitam com as tribos de Cão. Então Sem, Cão e Jafé, tendo dividido a terra e tirado a sorte, decidiram que ninguém violaria a sorte do irmão, e vivia cada um em sua parte, e havia uma só língua. E multiplicaram-se os homens sobre a terra, e intentaram erguer uma torre até o céu, nos dias de Joctã e Peleg.
E reuniram-se no local, no campo de Senaar, para construir uma torre até o céu e uma cidade ao redor dela, Babilônia. E ergueram a torre por 40 anos, e não foi concluída. E desceu o Senhor Deus para ver a cidade e a torre, e disse o Senhor: Eis que o povo é um, e a língua é uma. E confundiu Deus as línguas, e dividiu em 72 línguas, que espalhou por toda a terra. Depois da confusão das línguas, Deus, com um grande vento, destruiu a torre, e suas ruínas estão entre a Assíria e a Babilônia. E tem na altura e na largura 5.433 côvados. Por muitos anos foram preservadas as ruínas. Após a destruição da torre e a separação das línguas, tomaram os filhos de Sem os países do Oriente, enquanto os filhos de Cão, os países meridionais. Os filhos de Jafé tomaram o Ocidente e os países setentrionais. Dentre aquelas 72 línguas, pois veio a língua eslava de uma tribo de Jafé, os chamados nóricos, que são eslavos. Depois de muito tempo, habitaram os eslavos ao longo do Danúbio, onde hoje fica a terra ugriana e búlgara. Daqueles eslavos, espalharam-se pela terra e receberam seus nomes de acordo com o lugar que habitaram. Assim, vieram habitar junto ao rio de nome Morava, e chamaram-se morávios, e outros nomearam-se tchecos. E eis que estes são eslavos, os croatas brancos, e os sérvios, e os corutanos. Quando, pois, os valáquios atacaram os eslavos do Danúbio, e habitaram entre eles, e os oprimiram, aqueles eslavos vieram, habitaram junto ao Vístula, e foram chamados liáquios. E daqueles liáquios foram chamados os polianos. Outros liáquios são os liutites, outros os mazovianos, e outros os pomeranos. Também aqueles mesmos eslavos vieram, habitaram ao longo do Dnepr, e nomearam-se polianos, e outros derevlianos, porque habitaram nas florestas, e outros habitaram entre o Pripyat e o Divina, e nomearam-se Dregovites. Outros habitaram junto ao Divina, e nomearam-se Polotchanos, graças ao ribeiro que desemboca no Divina, de nome Polota. A partir dele foram chamados Polotchanos. Os eslavos, pois, habitaram ao redor do lago Ilmen, e chamaram-se pelo seu nome, e construíram uma cidade, e nomearam-na Novgorod. E outros habitaram junto ao Desna, e ao longo do Sem e do Sula, e nomearam-se Severianos. E assim espalhou-se o povo eslavo, e por isso foi assim chamada a escrita eslava. Os polianos então viviam em separado naquelas montanhas, e havia um caminho dos variagues até os gregos, e dos gregos ao longo do Dnepre, e na nascente do Dnepre, uma passagem até o Lovó, e pelo Lovó entra-se no Ilmen, um grande lago. Daquele lago flui o Volkhov, e desemboca no grande lago Neva, e daquele lago a boca deságua no mar Variag. E por aquele mar entra-se até mesmo até Roma, e de Roma chega-se, por aquele mesmo mar, até Tsargrad, e de Tsargrad chega-se ao mar Pôntico, em que desemboca o rio Dnepr. O Dnepr, pois, flui da floresta de Okov e flui para o sul, e o Divina flui daquela mesma floresta e corre para o norte, e deságua no mar Variag. Daquela mesma floresta flui o Volga para o oriente, e desemboca em 70 fozes, no mar Quivalício. Por isso, da Rus, pode-se ir pelo Volga até os búlgaros e os sevalícios, e para o oriente alcançar as sortes de Sem, e pelo Divina até os Variags, dos Variags até Roma, de Roma até as tribos de Cão. E o Dnepr desemboca no mar Pôntico em 3 fozes, mar esse que é chamado Russo. Ao longo dele ensinou Santo André, irmão de Pedro, assim disseram. Quando André ensinava em Sinope e veio ele a Corsum, viu que, próximo de Corsum, ficava a foz do Dnepr, e quis ir a Roma, e veio até a foz do Dnepr, e de lá foi Dnepr acima. E por acaso chegou
e parou na margem, junto a umas colinas. E pela manhã, depois de se levantar, disse aos discípulos que com ele estavam: Vedes estas colinas? Nestas colinas resplandecerá a graça de Deus. Haverá uma cidade grandiosa e erguerá Deus muitas igrejas. E subiu naquelas colinas e abençoou-as, e colocou uma cruz, e orou a Deus e desceu daquela colina, onde mais tarde ficaria Kiev, e foi de Dnepr acima. E chegou até os eslavos, onde hoje está Novgorod, e viu aqueles que lá viviam, como eram seus costumes, e como se lavavam e se fustigavam, e espantou-se com eles. E foi até os Variagues, e chegou a Roma, e relatou quanto ensinara, e quanto vira, e disse-lhes: Atônito vi a terra eslava quando eu vinha para cá, vi banhos de madeira, e eles os aquecem com vigor, e despem-se, e ficam nus, e banham-se com infusão, e levam ramos, e começam a fustigar-se, e batem-se tanto que mal saem vivos, e banham-se com água fria, e assim revivem. E assim fazem todos os dias, sem serem atormentados por ninguém, mas atormentando a si mesmos, e fazem para si não um banho, mas um tormento. E admiraram-se aqueles que ouviram. André, então, tendo estado em Roma, chegou a Sinope. Os polianos, então, viviam em separado e governavam suas famílias, pois antes mesmo daqueles irmãos havia polianos, e viviam, cada qual com sua família em seus lugares, e governava cada família a si mesma. E havia 3 irmãos, um de nome Qui, o outro Titec, e o terceiro Corif, e sua irmã era Líbede. E habitou Qui o monte em que hoje fica a elevação de Borichev, e Kitec habitou o monte que hoje se chama Titekovitsa, e Corive o terceiro monte, por causa disso foi chamado Corivitsa. E construíram uma cidadezinha em honra de seu irmão mais velho, e chamaram-na Kiev. E havia ao redor da cidade uma floresta e um grande pinhal, e caçavam feras, pois eram sábios e prudentes, e chamavam-se polianos, e vêm deles os polianos que estão em Kiev no dia de hoje. Alguns, porém, sem saber, dizem que Qui fora um barqueiro, pois em Kiev havia uma barca, então, do outro lado do Dnepr. Por isso diziam, para a barca de Qui, pois, se tivesse sido Qui um barqueiro, não teria ido a Tsargrad, mas aquele Qui reinou em meio à sua gente, e quando chegou ele até o imperador não sabemos qual, só sabemos que, como dizem, recebeu ele grande honra da parte do imperador, não sabemos qual era e qual imperador visitou. Ao retornar, chegou ao Danúbio e apreciou o lugar, e ergueu uma pequena cidadezinha, e quis assentar-se nela com sua gente, e não permitiram aqueles que viviam por perto, e por isso, até hoje os danubianos chamam a cidade de Kievets. Que, tendo retornado à sua cidade de Kiev, ali findou sua vida, e seus irmãos Kitec e Corive e sua irmã Liubede ali finaram-se. E depois daqueles irmãos, passou sua família a manter o reinado entre os polianos, e entre os derevlianos havia o seu próprio reinado, e os Dregovites tinham o seu, e os eslavos, o seu em Novgorod, e havia outro no Polota, que são os polotianos. Deles, pois, vêm os Krivites, que habitam a nascente do Volga, e a nascente do Divina, e a nascente do Dnepr, e sua cidade é Smolensk. Ali, pois, habitam os Krivites. Também deles vêm os Severianos. E no Lago Branco habitam os Vesses, e no Lago de Rostov, os Mérios, e no Lago de Klestin habitam também os Mérios. E no rio Oka, onde desemboca no Volga, com sua própria língua, os Muromas, e os Tcheremices com sua própria língua, e os Mordvás com sua própria língua. Eis, pois, os únicos de língua eslava na Rus, os polianos, os derevlianos, os novgorodianos, os polotianos, os dregovites, os severianos, os bujanos, por terem habitado Bug, depois, porém, volínios. E estes são outros povos, que rendem tributo a Rus,
os Chitudes, os Vesses, os Mérios, os Muromas, os Xeremices, os Mórdivas, os Permes, os Petirás, os Iames, os Litvas, os Imegolas, os Corses, os Neromas, os Libes. Eles têm sua própria língua, da geração de Jafé, que vivem nos países setentrionais. Quando, pois, o povo eslavo, como já dissemos, vivia no Danúbio, vieram dos citas, ou seja, dos cazares, os chamados búlgaros, e habitaram o Danúbio, foram conquistadores dos eslavos. Depois vieram os ugrianos brancos e apoderaram-se da terra eslava, expulsando os valáquios, que antes tinham tomado a terra eslava. Aqueles ugrianos apareceram, pois, no reinado de Heráclio, que guerreou contra Cosroes, o rei dos persas. Naqueles tempos, pois, havia ainda os ávaros, que guerrearam contra o imperador Heráclio e por pouco não o capturaram. Os mesmos ávaros guerreavam contra os eslavos e oprimiam os dulebos, que são eslavos, e cometiam violência contra as mulheres dos dulebos. Se um ávaro estava para partir, não deixava que atrelassem um cavalo ou boi, mas ordenava que atrelassem 3 ou 4 ou 5 mulheres ao carro e carregavam o ávaro, e assim atormentavam os dulebos. Eram, pois, os ávaros grandes de corpo, mas orgulhosos de espírito, e exterminou-os Deus, e morreram todos, e não restou um só ávaro. E há um provérbio na Rus até os dias de hoje: morreram como os ávaros, pois não têm tribo nem descendentes. Então, depois deles, vieram os Petinegues, e ainda passaram os ugrianos negros por Kiev, mas depois, sob Oleg. Os polianos viviam por si, como já dissemos, sendo da gente eslava, e chamaram-se polianos, e os derevlianos são também dos eslavos, e chamaram-se derevlianos, os radimites, pois, e os viatiches são dos liáquios. Havia, pois, 2 irmãos entre os liáquios, Radim e o outro viático, e vieram, habitando Radim junto ao Sog, e chamaram-se radimites, e viático habitou, com sua gente, ao longo do Oca. Dele foram denominados viatites. E viviam em paz os polianos, e os derevlianos, e os severianos, e os radimites, e os viatites, e os croatas. Os dulebos viviam ao longo do Bug, onde hoje estão os volínios, enquanto os ulites, os tiverianos, habitaram ao longo do Bug e do Dnepre, e estenderam-se até o Danúbio. E eram eles numerosos. Habitaram, pois, ao longo do Bug e do Dnepr até o mar, e existem suas cidades até o dia de hoje, e eram chamados pelos gregos a Grande Sítia. Tinham, pois, seus próprios costumes, e as leis de seus pais, e os preceitos, cada um a sua índole. Os polianos, pois, de seus pais, tinham o costume tranquilo e dócil, e pudor com suas noras e irmãs, com as mães, e as noras com as sogras e com os cunhados, tinham um grande pudor, e tinham eles um costume nupcial. O noivo não busca a noiva, mas trazem-na à noite, e na manhã seguinte trazem o que será dado por ela. Os derevlianos, porém, viviam de maneira bestial, vivendo como gado, e matavam uns aos outros, comiam tudo que era impuro, e não havia bodas entre eles, mas arrebatavam a donzela por rapto. E os radimites e os viatites e os severianos tinham um só costume: viviam na floresta como qualquer fera, comendo tudo que era impuro, e lançavam imprecações entre si, diante dos pais e diante das noras, e não havia bodas em meio a eles, mas folguedos entre os povoados. Reuniam-se naqueles folguedos para danças e para toda espécie de canções diabólicas, e ali arrebatavam uma mulher para si, tendo já deliberado com ela. Tinham, pois, 2 ou 3 mulheres cada um. E, se alguém morria, faziam para ele uma festa fúnebre, e depois erguiam uma grande fogueira, e depositavam na fogueira o morto, e queimavam, e depois, tendo recolhido os ossos, depositavam num vaso pequeno, e punham em colunas nos caminhos, o que fazem os viatites até hoje.
O mesmo costume seguiam os crivites e outros pagãos que não conheciam a lei de Deus, mas que faziam sua própria lei. Diz Jorge na crônica: pois cada povo possui uma lei, uns uma escrita, outros, porém, os costumes, pois os sem lei observam a tradição dos pais. Dentre eles, os primeiros foram os seres que vivem nos confins da terra, têm como lei os costumes de seus pais: não cometer fornicação ou adultério, não roubar, não difamar, ou matar, ou fazer o mal, de modo algum. Tinham a mesma lei os bactrianos, chamados de brâmanes ou insulanos, que por determinação dos antepassados e por piedade não comem carne, nem bebem vinho, nem cometem luxúria, e não fazem mal algum, devido a um grande temor e crença em Deus. Também os índicos que lhes são vizinhos são homicidas, malfeitores e furiosos sem medida, e no interior de seu país comem pessoas e matam viandantes, e até comem como cães. Lei diversa têm os caldeus e os babilônios: esposar as mães, praticar luxúria com os filhos dos irmãos, e matar. Fazem tudo o que é impudício, pensando fazer por virtude, mesmo se estão longe de seu país. Outra lei tem os gileanos: suas mulheres lavram e constroem casas e fazem trabalhos masculinos, mas fazem amor tanto quanto desejarem, sem serem contidas por seus maridos de forma alguma, nem se escandalizam. Há também entre eles mulheres valentes, fortes para caçar feras. As mulheres dominam os seus maridos e os governam. Na Britânia, muitos homens dormem com uma só mulher, e do mesmo modo, muitas mulheres copulam com um só homem, e fazem da iniquidade a lei dos pais, sem inveja e sem moderação. As Amazonas, porém, não possuem maridos, mas como gado irracional, uma vez ao ano, próximo dos dias de primavera, saem de sua terra, e juntam-se então com os homens dos arredores, pois consideram esse tempo como uma espécie de solenidade e um grande festival. Quando deles concebem no ventre, de novo afastam-se todas dali. E, no momento em que querem parir, se nasce um menino, matam. Se é do sexo feminino, então alimentam e criam com zelo. Eis que também hoje, entre nós, os polovetianos mantêm a lei de seus pais, derramam sangue e vangloriam-se disso, e comem carniça e tudo que é impuro, ratos e marmotas, e esposam suas madrastas e cunhadas, e seguem outros costumes de seus pais. Nós, porém, cristãos, de quantas terras que creem na Santa Trindade, e no batismo único, e na fé única, temos uma só lei, porquanto em Cristo nos batizamos e em Cristo fomos revestidos.